Então, pessoal, hoje dando seguimento aqui ao assunto de geopolítica no nosso canal, hoje eu quero trazer um assunto que vai mudar o seu pensamento sobre o funcionamento dos países e como as crises acontecem, por que que tem países que não saem do lugar, ficam só patinando, né? O tema é por que que o Brasil nunca vai ser um país desenvolvido, certo? E não só o Brasil, outros países que têm o mesmo perfil. Então, eu espero que você se acomode aí, pegue sua pipoca, seu refrigerante e assista o vídeo até o final para não perder nenhuma informação, porque eu estou te entregando aqui de bandeja a melhor informação de geopolítica, aquilo que informa, aquilo que tem relevância, né? Aquilo que informa de verdade, porque eu vejo muitas pessoas falando aí sobre vários assuntos, é claro, não estou dizendo, tem um cara lá do mundo militar lá que fala sobre a questão das armas e tudo mais, que, claro, tem sua relevância. Aliás, eu gosto muito do assunto de exército e de guerras e tudo mais, e de armamentos, eu acho muito interessante. Só que, quando a gente fala do acontecimento na prática da geopolítica, não é a arte da guerra que define tudo, mas sim a economia, certo? A parte mais importante é a questão da economia. Então, eu quero trazer nesse vídeo aqui essa explicação, né? Então, vamos começar falando sobre ah, o que tem acontecido nos últimos momentos, nos últimos anos, sobre a questão, digamos assim, desde o século XX para cá, até o século XXI, as transformações, né, que a gente teve as revoluções burguesas de 1848, né, que deu o início da democracia no mundo, né? Antes disso não havia democracia, certo? Foram os burgueses que iniciaram a democracia na França e na Alemanha, e nessa mesma época já surgiu, digamos, a antítese, o efeito o oposto, o efeito o contrário, né, a tese e a antítese, surgiu a ideia do comunismo lá do Karl Marx, que seria um efeito oposto à questão da libertação, digamos, das monarquias e daqueles sistemas imperiais antigos, né? E claramente a gente pode analisar que o comunismo do Karl Marx, não exatamente como ele previu, mas acabou se tornando um novo imperialismo, né? Tanto que a gente viu isso na União Soviética. Então, durante essa época, né, pós ali esses 1848, teve as revoluções, a queda das monarquias todas na Europa, teve a Primeira Guerra Mundial, e muitos teóricos, né, tentando fazer com que, ajudando os grandes empresários, né, que geralmente têm uma conexão muito grande com os reis, com os donos do poder, a controlar as pessoas, né, e eu sempre falo nesse assunto aqui, falei em outros vídeos, sobre a questão, do emprego, né, sobre a questão do trabalho, né, como a gente vive aí numa visão antiga, que não corresponde mais com a necessidade do mundo de hoje, né, é uma visão ainda do século XX, dessa questão de controlar os empregados, dessa coisa coletiva, onde não é o trabalho que tem relevância, não é, entende? Isso é tudo coisa do século XX ainda, que ficou até hoje, né, e que deve de ser superado, provavelmente vai ser superado com a própria internet, com os aplicativos, com as moedas digitais, vão superar tudo isso, né. Então teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, tudo em torno dessa questão do poder das nações, né, que estava sendo diluído com a queda das monarquias, né, a queda da religião, da influência da religião, e a queda do poder monárquico, a queda dos países, que os países foram se tornando fragmentados, isolados, né. Você vê nos mapas da Europa, por exemplo, os países eram impérios grandes, né, e agora são países pequenos, né. Então, depois disso nós tivemos, o domínio dos Estados Unidos econômico no mundo, né, o dólar se impondo, né, a questão do Bretton Woods, né, o dólar substituindo o ouro, né. E aí a gente chega nos anos 80, que é a questão da desindustrialização dos Estados Unidos. Aliás, a história do cinturão de ferrugem, né, que são aqueles estados do norte lá dos Estados Unidos, o Michigan, Wisconsin, né, esses estados aí que tinham uma forte indústria metalúrgica, uma forte indústria de transformação, e essas cidades que tinham esses polos industriais se endividaram até o pescoço, ó, tentaram até o socialismo, né, meio que estatizando empresas privadas para ver se mantinha os empregos, mas mesmo assim não deu.
né. Então, aí a gente chega nesse mundo de hoje, onde os Estados Unidos perdeu a indústria para a China, certo? A grande questão, né. E aí eu quero e baseado nesse retrospecto todo que a gente está vendo, né, a queda das grandes empresas, a queda do velho sistema de emprego, porque as pessoas não sentem valorizadas de trabalhar nas empresas, né. E a mão de obra indo toda para a China, né, né, e para aqueles outros países, né. Por que que baseado em tudo isso eu posso dizer que não só o Brasil, mas outros países nunca vão dar certo e nunca vão ser de primeiro mundo? Em primeiro lugar, o que a gente tem que analisar de forma cirúrgica é que os bens de capital são o que determinam se um país vai dar certo ou não, certo? Não é a quantidade de dinheiro. O Brasil tem muito dinheiro, o Brasil exporta, recebe muito dólar aqui, entra bilhões de dólares aqui por causa da exportação da soja, só que o Brasil é pobre. Como que é possível isso? Entra um monte de dinheiro. A Venezuela, por exemplo, tem muito petróleo, o melhor petróleo do mundo da Venezuela. Venezuela exporta muito petróleo. Como é que a Venezuela é pobre? Né? Vários outros países que são exportadores de petróleo também são pobres. Né? Como que isso é possível? Se eles são ricos em petróleo, em dinheiro, por que eles são pobres? Porque são países que não produzem bem de capital. O grande segredo é esse, gente. Os bens de capital são aquilo que fazem um país, porque não é só a produção do bem de capital. Nós estamos falando da qualificação do povo, né? Eu sou um grande crítico ah, ah, do sistema educacional por um motivo muito óbvio, né? Porque o sistema educacional do Brasil, assim como de vários outros países, é uma grande farsa. Por que é uma farsa? Porque do que adianta você formar as pessoas na faculdade se não é para produzir bens de capital? Entende? É uma grande manipulação, tu está enganando a população, a pessoa, e aí vem aquela questão do político, que o político tem que agir. Por exemplo, nós formamos um monte de gente na faculdade e essas pessoas não conseguem emprego na sua área. Aí o político tem que ir lá e fazer alguma malandragem, aprovar alguma lei para contratar essas pessoas de alguma forma, elas não podem ficar desempregadas, entende? Porque o Estado gastou para formar aquelas pessoas, certo? Então, essa é a questão, essa é a questão. Por que que esse tipo de sistema não só não dá certo, e quanto mais a gente empurrar com a barriga, pior, e vai chegar um momento que vai desavar e não vai sobrar nada, né? E vai ser um efeito bem ruim mesmo para todo mundo. A formação da pessoa tem que ser baseada, principalmente o foco do país, para bens de capital, certo? Só que isso, gente, é uma coisa muito difícil de fazer e nenhum país na história conseguiu fazer. Sabe por quê? Porque tem a velha questão dos interesses. O governo sempre tem a questão da briga do governo com os burgueses, ou seja, o governo ele não quer que surjam novos burgueses, ele não quer que surjam novos industriais, porque vai dividir o poder, afinal de contas, né? Esse cara aí, por exemplo, o Rockefeller, nenhum governo, por que você vê tanta gente aí da direita radical, do Enéas e da esquerda, né, que eles estão no mesmo polo, né, que é o polo radical nacionalista. Por que vocês acham que eles reclamam tanto dos empresários, dos burgueses, eles, né, crucificam tanto, né, esse pessoal? Porque eles não querem dividir poder, né? Eles querem aquela coisa monárquica, antiga, imperial. Né? No final das contas, o nacionalismo é uma forma de tentar reviver o poder imperial monárquico que já não existe mais, né? Então, se a gente parar para pensar assim, nós temos uma dificuldade de implementar um país onde as pessoas vão trabalhar na produção de bem de capital por uma questão de séries de interesses, certo? E o governo, é claro, um país que nem o Brasil, que investe em formação geral, vai formar muita gente para ser professor, né, professor do professor, do professor, do professor, mas aquela pessoa que vai botar a mão na massa e fazer, essa pessoa não está sendo formada, certo? Então, tem uma série de questões, né? Porque o governo, como é que o governo vai fazer isso aí? O governo vai entrar na produção dos bens de capital, vai investir, né? Vai dar pegar o imposto ali, vai dar o imposto na mão do empresário industrial, dizer assim, ó, vamos produzir, vamos multiplicar por 10 essa produção. Se ele sabe que aquele cara vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar muita influência, e daqui a pouco esse cara vai conseguir influenciar a política.
entende? É essa questão que não está nenhum manual aí de bobagem nacionalista e defensora do país, da soberania do país. Essa é a questão. O governo não vai investir na produção de bens capitais, que é a única coisa que pode tirar um país da miséria. A gente está vendo aí quantas coisas acontecendo. Olha o que está acontecendo na Angola, olha o que está acontecendo na Venezuela, olha o que está acontecendo em Cuba. O que, que é? Não tem formação, não tem emprego, não tem produção na área de bens de capital. É isso que acontece. Né? É isso que acontece com o país que fica dependendo de exploração, de exportação de cana-de-açúcar, de soja, de petróleo. Chega uma hora que vem o caos, gente. Chega uma hora que as prateleiras no supermercado ficam vazias. Por quê? Porque não investiu o dinheiro do país na produção daquilo que tem relevância para o mundo. E vocês podem ter certeza que aqueles países que estão na lista lá, no top made in, né, que é Alemanha, Suíça, né, aqueles países ali podem passar por toda a tormenta que for, pode passar, eles sempre vão conseguir voltar, porque eles têm bens de capital, porque eles produzem bens de capital, porque eles detêm o conhecimento do que as outras pessoas não têm, certo? Porque isso que faz diferença no mercado internacional, isso que faz o capitalismo acontecer de verdade, o conhecimento único sobre um assunto que ninguém tem, certo? O conhecimento tecnológico que é, vamos dizer assim, praticamente sigiloso, porque alguém teve que se ralar muito para conseguir fazer aquilo. Então, é por isso também que eu já estou dizendo por que o Brasil nunca vai dar certo, porque se o Brasil continuar insistindo nessas coisas de Enéas, de nacionalismo, vai dar errado sempre. Por quê? Porque a questão é a produção do bem de capital. A questão é trocar o foco do país, que hoje o Brasil tem quantos milhões de funcionário público, né? E quantos milhões de pessoas trabalhando em áreas do governo, né, nas estatais e tudo mais, que não surtem um efeito para a produção de bem de capital para o Brasil, que é conhecimento científico de verdade. E não essa bobageira de CNPq, de bolsa CNPq, que isso é tudo asneira. Né? A gente quer uma coisa que tenha aplicabilidade real, que faça o Brasil ter empresas de valor no mercado internacional, certo? É isso aí que falta. O Brasil hoje gasta muito, aliás, é o país que mais gasta em educação no mundo e vai chegar a números estratosféricos em educação. E aí eu digo, o que isso tem se convertido? Nada, absolutamente nada, para a produção de bens avançados, que são os bens de capital, que são o que dão domínio para um país. E então, quais são os verdadeiros entraves por detrás dessa produção? Em primeiro lugar, o foco do país, do país não pode ser, como a gente está vivendo agora, o foco do Brasil são os direitos sociais. Então, é tudo baseado nos problemas do passado, né? Que continuam sendo os problemas do presente, porque não mudou absolutamente nada. Então, se no passado nos anos 60 as pessoas não tinham saúde, não tinham, agora tem, mas não tem também, não tem porque não desenvolve, porque precisa desenvolver bens de capital para ter. Essa é a questão. A saúde, não, as pessoas não tinham, aí resolveu, criou o SUS. Era a questão da educação, né? É a questão da educação, porque as pessoas estudavam naquela escola lá de palafita. Não, agora nós vamos padronizar, nós vamos criar escolas municipais, estaduais, federais, do governo e tudo mais. Só que não resolve também, porque aquela escola tem que ser um centro de desenvolvimento, de inteligência. E não é. É só um centro de formação de pessoas, entende? Então, o foco, e é claro também, é saúde, educação e o emprego. Funcionário público, resolve o problema do desemprego, tá dizendo que tá resolvendo. Não resolve, porque tem que produzir bens de capital. Ou seja, tudo isso tem que ser para produzir bens de capital, gente. E os bens de capitais hoje, eles se desenvolveram tanto que eles estão no mundo digital, ou seja, as máquinas, os computadores, entende? Então, não é só aquela produção de motores que fazem toda a diferença no mundo de hoje, ainda fazem toda a diferença e vão fazer sempre, né? Aquela desenvolvimento de motores que tem alta desempenho, né?
que fazem toda a diferença e que fazem um país vender e dominar o cenário econômico. Não só isso, mas também a questão do mundo digital, também dominado pelos bens de capital, que são máquinas que fazem isso, né, que produzem esses equipamentos que são utilizados para que o mundo digital de hoje, conectado, exista, senão não iria existir. Então, o foco, por isso que eu sempre falo, o foco do Brasil é ficar parado no tempo. É só dizer assim, ó, a gente não resolveu o problema, mas colocou um tampão, certo? Porque a saúde não desenvolve, tá parada, né? E sempre depende que o governo importe, olha só, sempre depende que o governo importe máquinas, né? O que não é ruim, mas o problema é tu importar e não produzir uma versão nacional. Você tem que abrir a importação, esse é o segredo da coisa. Você tem que abrir a importação para que as pessoas tenham acesso aos equipamentos, para depois sim surgir marcas nacionais aqui. Não é fechar e usar o que tem aqui. Isso não vai dar certo, né? Até porque não tem, né? Então, tudo isso requer uma mentalidade, uma administração muito eficiente que lide com o psicológico das pessoas, porque a gente sabe que o que manda na coisa não é a guerra, não é a força, não é o dinheiro, mas o psicológico, né? O que manda, o que faz o efeito que vai fazer as pessoas tomarem a decisão de saírem, né, de não quererem mais esse tipo de coisa. Por que as pessoas não querem mais CLT no Brasil? Aí está o exemplo. Por que as pessoas não querem mais CLT? Por quê? Porque trabalhar de entregador, não sei o que lá, com aplicativo, está dando mais dinheiro que o CLT e mais liberdade. A pessoa consegue evoluir financeiramente. Entende? Então é isso, precisa de um líder que faça isso, que convença as pessoas a fazer aquilo que é melhor para elas, né? Porque elas não sabem o que é melhor para elas, né? É óbvio que a CLT é um absurdo, é um abuso, né? É um abuso, né? Porque tranca já FGTS, tranca não sei o quê, é tudo dinheiro que era para a pessoa receber à vista, ela vai receber a prazo corroído pela inflação, o que claramente até deveria de ser uma coisa que viola os direitos humanos, isso, porque é sequestro né, ou seja, o Estado brasileiro sequestra o dinheiro da população. Para quê? Para dar para sei lá, para um fulano aí via BNDES, via não sei o quê, para ajudar um amigo do rei numa coisa que é só para gerar emprego, para inglês ver. Por quê? Porque não adianta você, né, que esse pessoal nacionalista defende, né, é financiar os campeões nacionais, né? Só que esses caras aí, eles estão pensando só na renda deles. Eles não estão pensando em produzir bens de capital, viu, seu espertinho aí? Você é um malandrinho, né, nacionalista que quer fazer esse sistema dos campeões nacionais, né? Não, tu não me engana, cara. Eu sei muito bem que esses caras aí não querem produzir bens de capital porque eles são uns vagabundos preguiçosos, eles querem viajar para Disney. Eles querem viajar para Miami, para Paris, certo? Eles querem descansar, né, lá em Londres, gastar dinheiro no shopping lá, que é bom, né, que é barato, que a moeda é valorizada. Eles querem isso, entende? É por isso que o regime de 64, o sistema, não deu certo e os números são tudo manipulado, é tudo falso. Não dá para acreditar em nada. Oi, o Brasil, tem gente até da esquerda dizendo que o Brasil cresceu 10%, é tudo mentira. Tudo mentira, tudo manipulação. Por quê? Porque esses caras não estavam, eles não queriam produzir bens de capital, eles simplesmente usavam o dinheiro que o governo dava, compravam, importavam as máquinas de fora e diziam que produzia, ou seja, uma grande enganação, uma grande manipulação. Ou seja, um país não consegue sair do buraco se não produzir ciência de verdade. E não se produz ciência de verdade gastando mais com formação e com bolsas e com não sei o quê, porque essas pessoas, gente, pelo amor de Deus, eu conheço gente que faz essas formações, essas pesquisas daí, que são pagas, que eles dizem, que o governo fala que isso que vai revolucionar. As pessoas fogem do Brasil, ou seja, as pessoas usam o dinheiro de bolsas, de CAPES e não sei o que lá, e CNPq, para fugir do Brasil, para ir embora do Brasil, né? E não é nem exportação de seda, é fuga mesmo. A exportação de seda é fuga. A pessoa, não, a pessoa, o cara se forma pela bolsa do CNPq, mas ele lá nos Estados Unidos, ou na Europa, sei lá onde, ele aceita até limpar vaso, né? Se ele conseguir
Se ele conseguir o papel lá que deixa ele morar no país, que permite, ele aceita limpar até vaso, né. A gente vê, a história lá, da comunidade lá do Brasil, lá em Boston, né, vai dar uma olhada a quantidade de engenheiro que tem lá. E aí, eles estão lá para ser engenheiro nos Estados Unidos? Não, eles não estão lá para ser engenheiro, sabe por quê? Porque a formação deles de engenheiro não serve para nada, nem para o Brasil serve. Porque, se ela servisse, o Brasil estaria produzindo bens de capital, o Brasil não está, certo? E esses engenheiros que os Estados Unidos formam, apesar dos Estados Unidos hoje ser um país que produz baixos bens de capital, esses caras vão produzir a tecnologia das empresas que fabricam na China, ou seja, ainda tem uma importância, né? Não é o ideal, mas ainda tem uma relevância muito grande, né? Porque o cara se forma em Harvard para ser engenheiro da Apple, né? Mas agora o cara se forma no Brasil para ser engenheiro do quê? Para ser engenheiro de um Brás aí, do Eletrobras, não sei o que lá, que, né, né, que já há coisas que a iniciativa privada já faz há muito tempo, ó, e já foram substituídas há muito tempo pela iniciativa privada. É esses caras aí que vão revolucionar. Então, por isso que todo mundo que se forma na faculdade no Brasil, ó, só pensa em deitar o cabelo e ir embora daqui na primeira oportunidade, né? Porque ou produz bem de capital, o que é difícil, o que é necessário uma série de mudanças de comportamento, uma série de mudanças na lei, uma série de mudanças nas regras, no funcionamento do país, ou nunca vai sair do buraco que está. E é por esse motivo que eu termino dizendo que o Brasil nunca vai mudar, a não ser que aconteça um milagre, uma revolução, porque produzir bem de capital é para quem tem disciplina, é para quem tem uma mentalidade aberta, né, e consegue perceber, né, os seus erros, né, as suas falhas, né, e é coisa que o Brasil não reconhece erro, falha, o Brasil se vitimiza. "Ai, a gente precisa do SUS, se não fosse o SUS a gente ia morrer. Ai, a gente precisa da escola pública gratuita, se não fosse ela todo mundo ia morrer". E aí, já escolheu o destino, né. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que, é uma resposta bem completa, para essa pergunta, né, e é claro, se puder compartilhar para uma pessoa que gosta de assunto de geopolítica, vai ser muito importante não só para esse canal, mas para a gente espalhar o conhecimento, né, porque o que eu mais vejo por aí é desinformação, manipulação, informações, aí bem controversas, né, que são extremamente questionáveis, né. Às vezes o básico, o entendimento do básico desmorona toda essa coisa que eles criam, essa teoria da conspiração que eles criam, que é o que mais tem conspiracionista aí na internet hoje, não só na internet, antigamente existia. Antigamente era com livros, né, eles lançavam livros. Mas então, pessoal, é isso aí por esse vídeo, eu espero ter respondido e sanado esse seu problema, ah, porque esse canal aqui quer sanar os problemas e entendimentos sobre geopolítica. Então, muito obrigado por ter assistido até o final, se possível deixe comentário, viu? E é claro, o like, que é extremamente importante para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas, certo? Então, muito obrigado, até a próxima, né? Tchau.